Então, esse é o nono artigo que a gente está vendo, né? Os últimos dois parágrafos que nós vamos ver hoje. Da Comunhão dos Santos e o último, que vai falar sobre quem está afastado da igreja, né? Quem são os que estão fora da igreja. Vamos lá. Então, para contextualizar, tem um texto aqui da Carta de São João, a primeira carta, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós vimos e testemunhamos, anunciando-vos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos. Nós também vos anunciamos, a fim de que também vós vivais em comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para nossa alegria ser completa, para viver na luz. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, nele não há trevas. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andando nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, assim como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que em nós não há pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está conosco. Se confessamos nossos pecados, fiel e justo é Deus para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Se dizemos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, e sua palavra não está conosco. Primeira carta de João, primeiro capítulo, de 1 a 10. Muito bem, então, pergunta 214, o que nos ensina o nono artigo do credo com aquelas palavras na comunhão dos santos? Com as palavras na comunhão dos santos, o nono artigo do credo ensina-nos que, na igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. E a pergunta 215, quais são, na igreja, os bens comuns internos? E a resposta: os bens comuns internos na igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Quais são os bens externos comuns na igreja? Os bens externos comuns na igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Então, o catecismo está nos ensinando que tem os bens internos e os bens externos, né? Os bens internos são aqueles que a gente não enxerga, que a gente não vê. Eles são invisíveis, mas a gente pode perceber isso claramente no nosso dia a dia, né? A gente recebe os sacramentos a gente tem aí o, a graça de Deus, né? Então, quando a gente recebe o batismo, né, a gente passa a pertencer à igreja, tá? Então, a igreja, ela é um conjunto de pessoas, né? A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante, tá? Então, só para a gente perceber como que, como que funciona essa. Veja essa figura aqui que mostra, né, uma missa, né, que é um bem externo, tá? Veja quantos bens internos acontecem aqui
na Santa Missa. É uma figura bem interessante que a gente vê aqui. Nós não conseguimos ver, mas acontece, a nossa fé, a igreja ensina, né, que quando se celebra a missa, a gente tem ali a presença de todos os anjos, os santos, né? Então, Jesus Cristo fazendo sacrifício, o Padre, ele se passa, ele é o Cristo, né, ali no altar, e ele está oferecendo o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, só que de forma incruenta. E a gente percebe aí os santos derramando graças sobre as almas do purgatório. Então, veja, a gente tem aqui, essa figura mostra exatamente a comunhão dos santos. Os santos que estão no céu, tá? A gente está vendo aqui, a Santíssima Virgem, né? Que é a mais gloriosa aqui de todas, São José e os demais santos, né? E uma miríade de anjos aqui presente, né? Acompanhando o sacrifício. Nós que estamos aqui na assistência, né? E as almas purgatórias que estão sendo libertas por a missa. Então, na missa ocorrem muitas graças aqui, muitas almas purgatórias são libertas durante uma missa. Então, essa figura mostra exatamente a comunhão dos santos. Cristo que está se oferecendo ao Pai, né? E aqui os bens são infinitos, né? Os merecimentos do Nosso Senhor são infinitos. A gente recebe graças, assim como também as almas do purgatório. E os santos que estão no céu, eles podem interceder tanto por nós, quanto pelas almas do purgatório, né? Nós também podemos fazer intercessão pelas almas do purgatório, né? Então, também uma grande graça para a gente socorrer as almas do purgatório. Então, a Comunhão dos Santos tem essa, essa foto mostra bastante o significado do que é essa comunhão, né? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o catecismo. Ah, deve ser Cláudio. Ok, então vamos em frente. Então, os bens internos da igreja, nós vimos, são tanto os sacramentos, né? Maria. A, as virtudes da fé, da esperança e caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Então, né, qual que é o maior a maior ação que a gente pode ter, né, aqui na Terra? A Santa Missa, né? A Santa Missa. Então, todo o esforço que a gente puder fazer para assistir a Santa Missa, devemos fazer, porque é o que tem de maior mérito para nós os fiéis, né? É a assistência da Santa Missa. Quais são os bens externos? Então, nós vimos, né? Os bens externos são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Pergunta 217. Nesta comunhão de bens entre todos os filhos da igreja,
Na comunhão dos bens eternos entram somente os cristãos que estão em graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens. Então veja aqui a importância da gente estar em estado de graça, né? Com certeza, o maior de nós, a grande maioria, não está em estado de pecado mortal, né? Nós já estamos vamos dizer assim, entrando na primeira morada, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? São 7 moradas, então já sabemos que o pecado mortal é algo que nos priva da graça de Deus, né? Tá mudo? Eu já ia perguntar, para mim também tá mudo. Tá mudo, Carlinhos. Parece que ele não tá ouvindo a gente. Eu tô usando coisa de ouvir, fone de ouvido, e achei que era aqui defeito. Eu também não estou ouvindo ele, não. Eu achei que tivesse travado. Deve ter travado dele, né? Você conseguiu no e-mail, meu primo? Consegui, minha prima. Obrigado. Mandei a mensagem pra você no zap aí. Ah, não, não voltei pro zap. Levanta a mão aqui para ver se ele... Ah, eu acho que ele saiu Não, você não está me ouvindo, então? agora. Agora voltou. Desde que hora? Mas a Então? gente não estava ouvindo, não. Não, você falou aí da mídia, da 220 que você tinha falado. Ah, então tá, eu vou repetir aqui. Viu? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? A resposta é: os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contanto que não estejam separados da mesma igreja pela excomunhão. Então, quem está em pecado mortal não está fora da igreja, mas não recebe os bens. Né? Não recebe os bens, como o Catecismo está nos dizendo aqui. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, que está dando microfonia aí. Tá? Por que os membros desta comunhão, considerados no seu conjunto, se chamam santos? É uma boa pergunta, né? O que é santo? Quem pode dizer o que seria santo? O que é um santo? Ou o que é santo? Estão me ouvindo? Estamos. Eu estou. Hein? Também estou ouvindo. Como? Não ouvi nada. Não, estou ouvindo sim. Pode continuar. Bom, os membros desta comunhão chamam-se santos porque todos são chamados de santidade e foram santificados por meio do batismo. Muitos deles atingiram a santidade perfeita. Bom, então, a gente tem exemplos aí de vários santos que a igreja já definiu aí no seu documento, né? Mas existe uma infinidade de pessoas que têm grau de santidade que a gente nem conhece, né?
Esses dias, quando eu vi um exemplo da irmã Lindalva, lá aqui de Salvador, né, do abrigo de Dom Pedro II, e ela foi mártir, ela foi morta por uma pessoa que morava no abrigo, né, um homem que se apaixonou por ela, e ele seduzindo ela rejeitando, e falou para ele que já estava comprometida com outro homem, só que ele entendeu que o outro homem era um outro idoso, na verdade era Jesus Cristo, era uma freira, né? E ele vai, compra uma faca e mata ela com 44 facadas. Ela está num processo de abrir, num processo de beatificação dela. Está faltando apenas mais um milagre para ela ser declarada santa. Então, veja, a maioria de nós nem nunca ouviu falar sobre ela, né? Assim como tantas outras pessoas que estão aí em estado de santidade, né? E que nós não sabemos, mas o que é o santo, né? O santo é aquele que faz a vontade de Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o nosso maior problema. Nós não fazemos a vontade de Deus sobre todas as coisas. Nós ainda somos muito apegados às coisas terrenas. Então, o santo, ele não é assim, né? Um exemplo de São Paulo. São Paulo que viveu uma vida pregressa. São Paulo, Santo Agostinho, uma vida pregressa cheia de obras más, né? E, no entanto, Deus chama para fazer uma obra, né? Uma missão. No São Paulo, a leitura da missa de hoje mostra São Paulo como ele sofreu nessa vida, né? Após ele ter a conversão dele, ele fala sobre tudo aquilo que foi perseguido, maltratado, né? Teve naufrágio, teve chicotada, teve tantas coisas, eu não sei como é que só não desistia. Só não desistia porque a graça de Deus estava presente, então ele se mantinha naquela missão dele, né? E ele recebe assim uma graça de receber de Nosso Senhor, né? Várias graças de saber, né, o que é exatamente a verdade, e catequizar, né, os gentios e tal. Então, foi um grande santo, né, de grande poder, de grandes virtudes. Então, demonstra o quanto eles renunciam às suas próprias vontades, aos seus próprios interesses, para fazer a obra de Deus, né? Então, a gente aproveita desses grandes santos, né? Eles são os nossos professores, né? Se eles puderam, também nós podemos, né? A gente só tem que renunciar a nós próprios, nossa vontade, e fazer aquilo que Deus quer de nós. A pergunta 222 diz assim: a comunhão dos santos se estende também ao céu e ao purgatório? Vocês viram naquela foto, né? Do sacrifício da missa, né? O quanto a gente tem ali a participação de todos ali na Santa Missa, né? Nós, as almas do purgatório, os santos. E a resposta é sim, a comunhão dos santos estende também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas. Quem está no céu, a igreja triunfante, né? Quem está na terra, a igreja militante, e quem está no purgatório, a igreja padecente. Tá? A igreja padecente, ela não pode fazer mais nada por ela mesma, né? Ela só pode receber intercessão, né? Graças através da igreja militante, que somos nós, estamos aqui militando, estamos lutando, e da igreja triunfante, que são os santos que já estão na visão beatífica de Deus, né? Eles já estão gozando, né, da caridade plena, né? Estão lá no céu, mas eles podem interceder tanto pelas almas do purgatório quanto por nós aqui na Terra, né? Nós somos militantes. Nós somos a igreja militante. Militar quer dizer Mas é que está no lutar. purgatório? A igreja padecente é do purgatório. Quem está no purgatório chama-se padecente, igreja padecente. Quem está aqui na Terra é a igreja militante. Somos nós que estamos militando, estamos lutando, né, para merecer a salvação, né?
Jesus já nos conseguiu essa salvação na cruz, mas a gente precisa fazer essa parte, então nós precisamos lutar. Lutar contra o quê, né? Contra quem? Lutar contra os nossos inimigos, né? Os inimigos são o demônio, nós já sabemos, o mundo e a carne, né, que está ali dentro da gente. A gente tem também uma natureza pecaminosa e a gente precisa lutar contra isso. Ou seja, Jesus diz que o céu, né, como é que chama? O céu é dos violentos. O que é o violento? O violento é aquele que faz violência contra a própria carne. Por quê? Porque a carne quer aquilo que o espírito não quer, e vice-versa, né? A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Então a gente o espírito tem que mandar na carne, não é o contrário. Por isso que a gente tem que ser, né? O reino do céu daqueles que são violentos, né? Violentos contra a própria vontade. Fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. É nesse sentido que ele diz que é dos violentos. Os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório, né? Como eu acabei de falar. E nós damos honra e glória aos santos, né? E podemos aliviar as almas do purgatório aplicando o sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Né? Quando a gente fez aquela reflexão sobre a devoção das almas do purgatório, né? A gente falou bastante sobre isso, o quanto que a gente tem de obra para fazer. Talvez uma das obras de maior obra de caridade que a gente possa fazer é oferecer nossas esmolas, as missas, né, indulgências para as almas do purgatório, porque elas não podem fazer nada por elas mesmas, né? Então, elas dependem de nós. E eles estão sofrendo lá no purgatório, né? Então, a gente fazendo obras e oferecendo essas obras para elas, né, nós fazemos uma grande caridade, talvez mais até do que ajudar um pobre aqui na Terra. Tá? Então, passemos agora para o 6º parágrafo. Alguma coisa em relação à comunhão dos santos? Não, né? 6º parágrafo e último do catecismo é daqueles que estão fora da igreja. Tá? Então, a gente viu, né, que os pecadores que estão em pecado mortal, eles continuam na igreja, mas não têm a graça de receber, né, os bens espirituais. Né? Eles não estão em graça. Mas, entretanto, eles estão dentro da igreja. Então, só lembrando, né, que muitas vezes as pessoas que estão em pecado mortal, né, por exemplo, imagine São Paulo que estava em pecado mortal, porque ele matava os cristãos, né, eles perseguiam os cristãos e matavam os cristãos. E aí, quando Jesus aparece para ele, né, e faz o processo de conversão, né, ele recebe, então, essa graça da conversão e recebe o batismo, passa a fazer parte da igreja. Ele passa a ser membro da igreja. Então, assim, ele não era da igreja, porque não era batizado, né? E depois ele é batizado, então passa a fazer parte da igreja e recebe toda essa graça, né, de fazer aquela obra monumental, né, que ele fez. Tá? Mas, lembrando aqui, por exemplo, Santa Teresinha, quando a gente falou sobre Santa Teresinha, né, quando ela vê no jornal que um homem foi condenado à morte, enforcamento, por ter matado 3 mulheres, 3 moças, né, lá na França. E ela reza bastante pedindo, né, que ele não fosse morto sem receber o perdão, né, sem estar em estado de graça. E ele, relutante, não queria saber, o padre ia falar com ele, relutante, não queria saber disso, mas ela continuava fazendo, ele estava em pecado mortal, não estava em estado de graça, né? Mas ela continuava rezando por ele, então até pede a irmã para mandar celebrar uma missa para ele e tal. E aí, lá no cadafalso, quando ele está subindo o degrau, né, ele está lá quando ele vai ser degolado ou enforcado,
ele vira para o sacerdote que está presente lá e pede para ele para encostar o crucifixo nele e ele beija o crucifixo. Então, veja, foi a intercessão de Santa Teresinha que fez aquele homem não ser condenado ao inferno. Ele foi morto, mas ele não foi condenado ao inferno. Então, os bens espirituais de Santa Teresinha conseguiu ali, né, passar para aquele homem uma graça de não perder a sua alma. Outro exemplo que eu lembro também de Santa Gorete, né? A Gorete, que é a santa da castidade. Ela, bastante nova, moça ainda, ela foi assediada por um primo, eu acho, e tentou, né? Tentou estuprá-lo e tal, mas ela foi firme, não permitiu. Ele pega uma faca, esfaqueia ela e ela morre, né? E ele vai preso. Mas ela, antes de morrer, ela ainda passou, acho que um tempo ainda convalescendo, ela disse que perdoava o homem, né? Então, veja, essa atitude dela de perdoar, né? Essa graça, deve ter feito algum efeito espiritual nele, que ele é preso, ele vai para a cadeia, ele fica um tempo na cadeia, né? E ele depois, quando sai, ele vai e pede perdão para a família e acaba até indo na canonização dela. E, no final das contas, acaba se convertendo, vai ser religioso e morre num convento. Então, veja, uma pessoa que está em pecado grave, pecado mortal, né, por conta dos bens espirituais de Santa Gorete, né, Maria Gorete, ele acaba salvando a sua própria alma. Tá? Então, essa turma que está, os fiéis que estão em estado de pecado mortal, eles podem receber os bens desde que hajam, né, intercessão de outras pessoas. Né? Ele se converte, sai do estado de pecado mortal, pecado grave, e entra na graça. Né? Mas aqui a pergunta que se faz aqui é: quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados. Tá? Então, no inferno, esses que estão no inferno, claro, eles já estão condenados, não tem mais comunhão. Na vida eterna, não tem comunhão, né, conosco. Nesta vida, aqueles que não pertencem nem à alma, nem ao corpo da igreja. Quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdade da igreja, né? Então, quem são os que se encontram fora da igreja? Aí vem: encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Tá? Então, veja, quem são os infiéis? Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo. Seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda, tais são os maometanos e outros semelhantes. Então, veja bem, aqui a gente está vendo quem são aqueles que estão fora, né? Os infiéis não foram batizados e não creem em Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui os judeus, por exemplo, né? Eles não são batizados, na verdade, nem creem em Jesus Cristo, eles até hoje estão esperando o Messias, então eles não pertencem à igreja, tá? A gente pode dizer que eles são infiéis, porque nem creem em Jesus Cristo, nem são batizados, né? Existem os que adoram falsas divindades, aí tem uma grande quantidade, você tem aí essa tal de religiões, entre aspas, né, africanas, tem aí tantas outras seitas aí, né? Existem os que admitem o único Deus verdadeiro, como, por exemplo, os de Maomé, os islâmicos, né? Os muçulmanos,
eles não creem em Jesus Cristo, eles creem somente no profeta Maomé, né? Para eles, Jesus é um profeta também, mas até abaixo de Maomé, né? Então, você tem aí vários, né? Se você olha lá na Índia, tem, sei lá, dizem que tem lá mais de 10 mil deuses, parece que é quase que um deus, deus minúsculo, né? Para cada morador, para cada indiano. Tal é a confusão que existe lá, né? Aí a pergunta vem, quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo, nem creem em Jesus Cristo, né? Como eu já falei agora. Tá? E aí você tem mais de 1 bilhão e sei quantos milhões de pessoas que estão nesse estado, né? Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas protestantes. Os protestantes tem seitas protestantes que não creem, né? Não creem em Jesus Cristo como Salvador, né? Então, por exemplo, claro, o Espiritismo não é uma religião, né? É uma doutrina. Mas, por exemplo, eles também não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Tá? Eles acham que Jesus Cristo é um ser superior, de grande moral, não sei o que e tal. Mas eles não creem que ele é filho de Deus, que ele é Deus, né? Então, você tem aí vários exemplos aí de pessoas hereges, ou de exemplo de comunidades, né? Não sei se é até religiosos, são hereges. E os apóstolos, né? Pergunta 228. Quem são os apóstolos? Apostasia quer dizer perda da fé, né? Então a pessoa precisa ter sido católica e perder a fé, né? Aqui, só voltando um pouquinho, né? O herege, veja que ele tem que dizer que é uma recusa com pertinácia, ou seja, tem que ser uma coisa bem forte, ensinar, pregar isso. Então, às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Por exemplo, a pessoa que ela não foi mal ensinada, né? Então, por exemplo, ela não crê que o Papa, né, o Vigário de Cristo, né, aqui na Terra, se ela não foi bem ensinada, então eu imagino que, por exemplo, muitos desses protestantes, eles não são hereges, na verdade, porque eles foram mal ensinados. Porque nem sempre eles têm, assim, sei lá, uma coisa assim bem, bem sólida, né, de recusar tudo aquilo, né? Mas a grande maioria tem algum aí que está com áudio com microfonia, não sei qual é. Alguém que está com o microfone aberto. Acho que é o de Cláudio. Eu acho que é de Cláudio também, mas tudo bem. Está dando para ouvir aqui, né? Já Mas desliguei. parece que ele desligou. Ok. Então, os hereges, eles precisam ter sido católico, né? E depois eles creem numa outra, deixam de crer alguma das verdades de fé, né? Os apóstolos, eles abjuram, né? Eles renegam um ato externo à fé católica que antes professavam, né? Quem são os cismáticos, né? Os cismáticos, eles são os cristãos que, não renegando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores, né? Então, os cismáticos, né, aconteceu o cisma lá no ano século X ou XI, né, bem? Acho que século XI, é. A gente tem ali aquelas igrejas lá naquela região lá da Rússia, né, aqueles países ali do leste europeu, né, ali na Ásia. Então, esses aí, eles acabaram separando. Eles têm a fé católica, mas não aceitam
o Papa como sendo o vigário de Cristo, ou seja, o condutor, né, da Igreja Católica. Então, eles são separados nesse sentido, né? Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, a qual espera e deseja sua conversão. Carlos Santana, Oi? eu levantei a mão, esse eu não vi. Ah, Deixa eu só tirar pode uma falar. dúvida. Você explicou quem está infectado no Papa, se ele se converter. Agora, os excomungados não têm como retornar à igreja, voltar à comunhão? O excomungado? Isso. O excomungado, ele pode ser levantado à excomunhão dele. Eu vou dar um exemplo aqui, bem clássico da excomunhão. Henrique IV foi um imperador do imperador romano germânico, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui uma coisa interessante que aconteceu. Foi talvez a principal caso assim, de excomunhão que a gente, pelo menos, lembra, assim, né? Olha aqui. Esse caso aqui, ó. Cadê? Pronto. São Gregório VII foi o Papa da época, né? Ele é um Papa que foi canonizado. E ele deu uma sentença de excomunhão 2 vezes contra o imperador Henrique IV. Como que isso aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, na época, né, isso foi 1070, a parte foi século XI ali, né? Existia um caso aí do imperador querer mandar mais do que o Papa, ele queria instituir, ou melhor, ordenar bispos, né? Então, chama-se tem até um nome desse caso aí, não lembro aqui agora. Aqui, ele diz assim, ó, vou ler com vocês aqui, né? O imperador Henrique IV levantou-se contra o Papa São Gregório VII. O príncipe pretendia ter poder sobre o Papa, ele queria ser mais do que o Papa. Tá? Mas, na época, a gente sabe que, na Idade Média, existia um poder muito grande dos papas, né? Ele tinha um poder espiritual, eles faziam a coroação dos imperadores, né? Então, existia todo um respeito muito grande, né? Então, ele pretendia aqui, ó, entre outras coisas, ter poder para nomear bispos e destituí-los e até de depor o sumo pontífice. Veja só, né? Essa loucura que ele queria fazer. São Gregório VII comungou, ou melhor, excomungou uma primeira vez e, sentindo-se abandonados pelos seus súditos, né? Henrique IV foi pedir absolução ao Papa, que se encontravam a bom resguardo no castelo da Condessa Matilde, na região da Toscana. Então, olha só, o imperador ele foi com roupa bem simples, ficou na porta do castelo, passando no inverno terrível, 3 dias, né, na porta do inferno, vestido de saco, implorando o perdão do Papa, implorando para tirar a excomunhão. Né? Só que esse homem, na verdade, ele era falso, na verdade. Né? Então, o Papa, ele sabia disso, mas aí teve um coração mais, vamos dizer assim, mais mole, né? Vamos dizer assim, né? Ele teve intercessão da Condessa Matilde e de outras pessoas, né? Que pediram por ele. Então, o Papa achou melhor suspender a excomunhão. E aí ele volta para a Alemanha, né? E aí recomeçou tudo de volta, assim, fazer todas as bagunças que ele fazia, né?
E por causa disso, o Papa, de novo, renova a condenação dele. Então, suspendeu uma vez, né, e ele voltou a fazer as más obras, e o Papa, então, novamente fez a excomunhão dele. Então, foi 2 comunhões que ele recebeu. Tá? E aí ele sentiu, né, o Papa, então, faz uma carta, né, para o povo, dizendo o seguinte, ó, ele declara que, como está aqui no texto, ó São Pedro, chefe dos apóstolos, e tu, São Paulo, doutor das gentes, suplico-vos que presteis ouvidos e me escuteis com clemência, pois sois amantes e discípulos da verdade. Assisti para que eu vos diga a verdade, limpa de qualquer mentira, que vós detestais, e de maneira que meus irmãos melhor concordem comigo e saibam e compreendam que, por confiança em vós, depois de Deus e de sua mãe, Maria, sempre virgem, eu resisto aos maus e aos inimigos. E posto que me ordenaste subir ao monte excelso para bradar em alta voz e apontar os pecados do povo de Deus, as culpas dos filhos da igreja, começaram a se surgir contra mim e os filhos do demônio, e premeditaram deitar a mão sobre mim até o sangue. Opuseram-se com efeito o rei da terra e os príncipes seculares, eclesiásticos, e ainda homens de corte e gente comum. Uniram-se contra o Senhor e contra vós, que sois seus ungidos, dizendo: rompamos seus grilhões e atiremos fora o seu jugo. E de 1000 maneiras tentaram lançar contra mim, para abater de vez com a morte ou com o exílio. Confiante no juízo e na misericórdia de Deus e de sua mãe piedosíssima, Maria sempre Virgem, apoiando em vossa autoridade, excomungo e condeno anátema o mencionado Henrique, o chamado rei, e a todos os seus partidários. Então, quando ele fala isso, ele diz o seguinte, ó, pela segunda vez, nego da parte de Deus, onipotente, vossa, o reino da Alemanha e da Itália, tiro-lhe todo o poder e dignidade real. Nenhum cristão lhe obedeça como a um rei, e desobrigo do juramento a todos aqueles que o quiserem ou o farão relativamente ao reino. Em nenhum caso, o mesmo Henrique com seus partidários possua forças e jamais em vida obtenha vitória. Apreendam agora o rei e todos os seus príncipes temporais, quão grande vós sois e quanto podeis, e tenham medo de considerar como coisa mesquinha a ordem da vossa igreja. E executai logo a vossa sentença ao dito Henrique, de modo que todos saibam que ele cairá, não por acaso, mas por vosso poder, seja coberto de confusão até fazer penitência para que desejo o céu, o seu espírito seja salvo, diz o Senhor. E aí o que acontece? Né? O povo, então, ele está desobrigado de obedecer ao rei. Né? O próprio Papa deixou isso claro. Então, ele vai entrar em desgraça. E ele acaba, o povo acaba se rebelando, o filho dele também se rebela contra ele. E ele acaba sendo, ele mesmo cede, né, o reinado dele, porque estava em descrédito, né? Então, veja, a excomunhão era algo muito sério. Hoje em dia, a gente quase não vê mais infelizmente, né, não vê essa mesma coisa, né? Então, mas é algo sério, com certeza, mas, por exemplo, você tem aí pessoas que estão em pecado de apoiar o comunismo, por exemplo, que tem um documento da igreja que diz que quem apoia qualquer partido ou a ideia comunista, ele é uma excomunhão automática, né? Isso é um documento de 49, do Papa Pio XI, eu acho, não lembro bem, ou é Pio XII, eu não lembro agora. Mas, e aí você tem, hoje em dia, você vê quantos católicos aí, inclusive bispos, inclusive padres, né? Dando apoio para esses comunistas, né? É um absurdo, mas hoje em dia a igreja está numa crise muito grande, né? Mas, enfim, a excomunhão é muito séria, né? Agora, é claro que, por exemplo, para você saber, né, você ser excomungado assim, você tem que ter em situações tem que ser o bispo que faz isso, né? Ou o papa. Então, isso
não é muito simples, não é muito, hoje em dia tem, sei lá, é um processo bem mais complicado, eu diria, né? Tem que ser algo assim, bem público, tudo mais. Então, mas, pergunta 231, deve-se temer a excomunhão? A resposta, deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é o castigo mais grave e mais terrível que a igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados. Então, de que bens ficam privados os excomungados, né? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Tá? Não pode nem ser enterrado num cemitério cristão, né? Olha que absurdo, né? Podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Uma boa pergunta, né? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da vida da igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus, pela sua misericórdia, lhes conceda a graça de se converterem à fé e de entrarem na comunhão dos santos. Tá? Então, lembra que na igreja, na missa, por exemplo, a gente até tem uma oração ali no início do cânon, para você ver como a igreja ela faz, né, ora, né, faz uma oração por todo mundo, né, pela comunhão da igreja. Então, olha aqui no ordinário da missa, como tem aqui, né, na oblação do sacrifício, né, ali começando o cano, na verdade, né. Então, a gente vai ver aqui, ó, na oração, aqui logo depois do prefácio, né, que é o início logo após o prefácio no cânon, diz assim, ó, nós nos oferecemos, em primeiro lugar, pela vossa Santa Igreja Católica, ao qual vos dignai, concedei a paz, proteger, conservar na unidade e governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso servo Papa, o Bispo, todos os bispos ortodoxos, aos quais incumbe a guarda da fé católica apostólica. Tá? Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, de todos que estão presentes, cuja fé e devoção conheceis, e pelos quais nos oferecemos, ou eles oferecem, este sacrifício de louvor, por si e por todos, pela redenção de suas almas, pela esperança de salvação e de sua conservação, consagram suas dádivas a vós, Deus eterno, vivo e verdadeiro. Na mesma unidade, unidos na mesma comunhão, olha só, tá vendo? Comunhão dos santos. Ó. Veneramos primeiramente a memória da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, nosso Jesus Cristo, de vossos bem-aventurados apóstolos, mártires, aí cita, né, todos os apóstolos, os mártires, né, os primeiros mártires. Então, pediram para que a gente também faça parte dessa comunhão, né? Então, ali no cano já tem essas orações, você vê a importância disso. A gente tem, a gente faz uma oração agora em janeiro também, que é para a conversão, né, de vários infiéis, os maometanos, né? Tem eu esqueci o nome dessa oração que a gente faz, na verdade acaba sendo um otaviário, né? São 8 dias de oração pedindo pela conversão daqueles que ainda não são católicos, né? Mas, voltando aqui para o catecismo, então a gente conclui hoje essa parte do artigo, né? Do nono artigo, tá? A gente conclui aqui e vamos entrar não hoje, que eu acho que não vai dar mais tempo pelo horário, no 10º artigo do Credo, tá? Com relação aí ao que a gente viu hoje aí, alguém queria perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa?
Parece que não ouviu nada. Eu ouvi. Quando você estava falando, eu tive uma pergunta, não fiz na hora e não me lembro agora. Desculpa, é que eu acabei não percebendo que você tinha levantado a mão. Não levantei. Eu esqueci de levantar a mão. Aí também não quis te interromper. Mas pode interromper, não tem problema não. Tá. É até melhor, porque depois acaba até esquecendo. A dúvida que eu tinha. Então, no caso, o Papa. Não, quem deve comer tem que ser em conjunto. Não, o Papa ele dá permissão para o bispo também. Como não entendi? O bispo pode comungar. Lembra aquele caso aí de Santa Maria, não, de Bom Jesus, que o bispo quis comungar aí o pessoal que participava da missa argentina? Ah, sim. Então o bispo tem esse poder. Entendi. Ele tem esse poder. Mas a excomunhão também pode retornar, né? Pode cancelar. Pode suspender a excomunhão. Suspender, no caso. Pode. Entendi. Porque assim, o que é a excomunhão? Ele não vai participar dos sacramentos, né? Então não vai receber a Eucaristia, ele não vai receber nenhum sacramento, né? Até ele declarar publicamente de que ele não vai mais agir ou pensar ou falar da forma contrária à fé, né? Sim. Hoje em dia isso não acontece, né? A excomunhão. É difícil. A gente não vê. Teve aquele caso lá da menina que foi pela criança, né, que foi estuprada e aí pelo avô, parece. Aí tem aquela confusão toda, né? Aí o médico não quis fazer o aborto, aquela confusão toda lá, né? Porque se o médico fizesse o aborto, estaria excomungado, tá? E aí teve aquela confusão toda, a menina também não tinha conhecimento direito, a menina nova e tal. Então, é um caso mais sério, assim, quer dizer, para a pessoa realmente ser excomungada, ela precisa ter conhecimento e fazer aquilo realmente com muita convicção do que ela está fazendo. Se ela tiver dúvida ou se ela não tiver conhecimento, provavelmente não vai ser um caso de excomunhão, né? Porque precisa ter realmente como diz de pertinácia, né? Algo bem sério, bem contundente ali, que faz aquilo por conhecimento e quer fazer aquilo mesmo. Então, é mais complicado mesmo. Tá bom? Tá, Joel. Então, tá bom. Então, a gente vai, semana que vem, a gente se reúne para continuar aí. Beleza. Então, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Carlinhos.